Pessoal, vamos lá? Retomando aí para mais uma aula, continuando as nossas discussões relativas à ação penal. Nesta aula nós vamos tratar da ação penal de iniciativa privada e na sequência, no outro vídeo, nós tratamos aí da ação civil ex delito. Pois bem, quando nós falamos de ação penal e iniciativa privada, nós precisamos necessariamente compreender que o direito de punir ele não é transmitido ao ofendido ou seu representante legal, ou seja, o direito de punir não é transmitido ao particular em relação à transferência que ocorre do direito de perseguir em juízo. Vamos explicar isso melhor. O direito de punir, mesmo na ação penal de iniciativa privada, é exclusivo do Estado. O que ocorre é a transferência da legitimidade para a propositura da ação penal. O Estado continua tendo poder e dever de punir aquele que pratica o fato típico antijurídico culpável, mas ele transfere, diferente do que ocorre com a ação penal pública, ele transfere a iniciativa para a propositura dessa ação ao ofendido ou seu representante legal. Estamos diante, portanto, de uma legitimação extraordinária. E quais são os fundamentos para que o Estado promova essa transferência da legitimação para a propositura da ação penal? Bom, eu trago aqui 3 observações. Primeiro, alguns crimes, e são esses crimes tratados como de iniciativa privada, eles acabam por afetar de forma imediata o interesse geral e de forma imediata o interesse da vítima. Portanto, neste caso, o interesse da vítima sobrepõe, já que ele é afetado de forma imediata. Em contrapartida, a forma imediata em que o crime afeta o interesse geral. Segundo ponto, o Estado transfere a legitimidade para a propositura da ação para o particular, a fim de evitar o que nós já discutimos lá na ação penal pública condicionada à representação, para se evitar o estrépito do judiz, ou seja, para se evitar o escândalo do processo. Observe que o processo penal ele acaba por expor a vítima. E essa exposição da vítima, em razão do processo, ele pode ser mais danoso do que a própria punição do criminoso. Então, conforme a infração penal, conforme o crime, eu vou deixar os exemplos para vocês já já, o Estado deixa nas mãos do ofendido, deixa nas mãos da vítima, essa decisão, olha, eu transfiro para você a legitimidade para propor a ação penal. Por que eu transfiro? Porque o crime afeta de forma imediata o seu interesse enquanto vítima, de forma imediata o interesse geral. Eu transfiro em razão do escândalo do processo, para se evitar esse escândalo, para evitar a exposição da vítima a um processo. E eu transfiro também porque a produção de provas nestes crimes, de regra, depende em muito da participação da vítima. Diferente de outros crimes que é possível se apurar, é possível instruir, sem a participação da vítima, nos crimes de ação penal de iniciativa privada, de regra, a participação da vítima é imprescindível para a produção de provas. E aí nós vamos lá para o fundamento. Pegamos aqui o fundamento do Código Penal, nós vamos ler outros do Código de Processo Penal já já. O artigo 100, a ação penal continua sendo pública. Mas a lei excepciona, salvo quando a lei disser de forma muito clara que ela é privada do ofendido. Então, quem vai dizer se o crime é de ação penal de iniciativa privada ou se é um crime de ação penal pública? Quanto à iniciativa, se ela é privada ou se ela é pública? A lei. E eu deixo aqui os exemplos para que vocês façam a leitura. Os crimes contra a honra, deixo também o 161, parágrafo 3º, e o 345, seu parágrafo único. Quando
a lei disser somente se procede mediante queixa, estamos diante, portanto, de uma ação penal de iniciativa privada. E quem que é o titular dessa ação penal? Artigo 100, parágrafo 2º do CP e 30 do CPP. Vamos ler o artigo 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Portanto, o titular da ação penal de iniciativa privada é o ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo. Da mesma forma, o artigo 100, parágrafo 2º do CP. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Esse titular dessa ação penal é o denominado querelante. Na ação penal pública, o titular é o Ministério Público. Na ação penal de iniciativa privada, o titular é o querelante. Ok? E aí, 3 situações interessantes para discutir a titularidade dessa ação. Primeiro, o menor, o doente mental e quando ocorre a morte do ofendido. Bom, quando nós estamos diante da situação do menor e do doente mental, aí eu remeto vocês à leitura do artigo 30 do CPP como regra e o artigo 33 do CPP como exceção. A regra é o representante. Se ele é menor ou doente mental, quem tem a qualidade para representá-lo. Mas no artigo 33 ele diz o seguinte: quando esse menor ou esse doente mental não tiver representante legal, ou quando colidirem os interesses desse menor com seu representante legal, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial. Quem vai nomear esse curador especial? O juiz. Ok? E no caso de morte? Bom, no caso de morte, nós vamos lá para o artigo 31 do CPP. Quando, no caso de morte, incluímos aí também o caso de declaração de ausência por meio de decisão judicial. Nesse caso, nós temos a possibilidade da sucessão. O direito passa-se, portanto, ao cônjuge, ao ascendente, ao descendente ou ao irmão. E eu deixo para vocês a leitura dos artigos 31 do CPP, portanto, e também do artigo 36 do CPP. O artigo 36 do CPP, ele define essa ordem de preferência. Portanto, no caso de morte do ofendido, o direito a promover ação penal por meio da queixa-crime é transferido, nessa ordem, nos termos do artigo 36, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nós vamos discutir essa questão da exceção, tem uma exceção aqui dentro, nós vamos discutir um pouco mais adiante. E qual que é o prazo? Prazo decadencial. Temos a regra e temos também a exceção. A regra está lá no artigo 38 do CPP e 103 do CP. A regra é de 6 meses, contados do dia em que vier tomar conhecimento, ou que vier saber quem é o autor do crime. Então, a regra, 6 meses. O querelante tem 6 meses para promover a ação penal de iniciativa privada, contados a partir do dia em que ele venha saber quem é o autor do crime. E qual que é a exceção? A exceção está lá no artigo 236 do Código Penal. O crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Quando nós vamos lá para o parágrafo único, ele diz o seguinte, que a ação penal, depende de queixa, ok? Não poderá ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que reconhece o erro ou o impedimento. E por isso anula o casamento. Então, a regra, 6 meses. Contados do dia que o querelante, ou seja, o ofendido ou seu representante legal, tomou conhecimento da prática do crime. A exceção não é do dia que ele tomou conhecimento, e sim do dia que transitar em julgado a sentença do cível que anula o casamento, tendo reconhecido a existência de erro essencial ou de ocultação de impedimento.
Portanto, é preciso aguardar a decisão do cível para iniciar a contagem do tempo dentro da exceção. Fique atento nessa discussão da regra da exceção do prazo dentro da ação penal de iniciativa privada. Ok? Lembrando que, no caso de instauração de inquérito, o nosso fundamento para fins de prazo não é o artigo 38. Nós vamos considerar os 6 meses do artigo 38, mas nós não estamos trabalhando aqui com o querelante do ponto de vista de queixa-crime. Então, imagina que a pessoa tome conhecimento no dia 20/6/2020 de que ele foi vítima do crime de calúnia, por exemplo. Mas ele não sabe quem é o autor do crime. Então, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 5º do Código do Processo Penal, esse ofendido vai requerer à autoridade policial a instauração de inquérito. Não estamos falando de queixa-crime. Portanto, esse equívoco que por vezes observamos em entrevistas, jornalistas, enfim, dizendo que a pessoa compareceu à delegacia para prestar queixa. Não existe a possibilidade de comparecer à delegacia para apresentar queixa-crime. Queixa-crime é um instrumento, tal qual o é a denúncia, para provocar a jurisdição em matéria criminal, cuja ação penal seja de iniciativa privada. O comparecimento à delegacia, nos crimes de ação penal de iniciativa privada, se dá por meio do requerimento do ofendido ou do seu representante legal para fins de instauração de inquérito. Portanto, é importante fazer essa relação aí entre a ação penal de iniciativa privada e a instauração de inquérito nos crimes de ação penal de iniciativa privada. Vamos adiante. Princípios que regem a ação penal de iniciativa privada. Primeiro deles, oportunidade e conveniência. Alguns autores separam a oportunidade da conveniência. Eu opto por tratar os dois juntos em razão do mesmo objetivo, da mesma lógica. Partindo desse princípio, cabe ao titular da ação penal a faculdade de promovê-la. Cabe, portanto, ao ofendido ou ao representante legal, a partir de um juízo, se é oportuno e se lhe é conveniente, promover a ação penal. Outro princípio, guarda a relação direta, princípio da disponibilidade, relação direta com a oportunidade e da conveniência. Diferente do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, aqui nós temos o princípio da disponibilidade. Permite, portanto, ao querelante desistir do processo criminal. E essa desistência, ela se dá de duas formas. Primeiro, perdão da vítima. São causas que extinguem a punibilidade. O perdão da vítima, nós vamos encontrar no artigo 107, inciso 5 do Código Penal, leitura obrigatória para vocês. Ele requer não só que a vítima perdoe, mas o querelado tem de aceitar. Portanto, não basta uma ação da parte da vítima, é preciso que haja uma ação da parte também do querelado. É um binômio. O querelante perdoa, mas o querelado aceita esse perdão. Se isso ocorrer, dentro do princípio da disponibilidade, está extinta a punibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso 5 do Código Penal. E a perempção? A perempção é a perda do direito de prosseguir com a ação penal privada. Em virtude de quê? De uma desídia, de uma inação do querelante. Portanto, se o juiz intima o querelante da prática de um ato em que ele tenha que se manifestar, que ele tenha que juntar um documento, que ele tenha de comparecer em juízo, e ele nada faz, portanto, ele fez uso do seu direito de disponibilidade, ele abriu mão do processo criminal e, com isso, com fundamento no artigo 107, inciso 4, perdão da vítima, inciso 5, perempção, inciso 4, está extinta
a punibilidade. E quando que isso ocorre? A nossa referência é a queixa-crime. Queixa-crime, portanto, é um instrumento que é colocado à disposição do ofendido ou seu representante legal para provocar a jurisdição em matéria criminal cuja ação penal seja de iniciativa privada. O princípio da oportunidade e da conveniência ocorre antes da queixa-crime. Portanto, o ofendido ou seu representante legal decide se vai ingressar em juízo ou não. Já o princípio da disponibilidade é após a queixa-crime. Aqui, o ofendido ou seu representante legal, ou seja, o querelante, ele avalia se ele quer prosseguir com o processo criminal ou se ele desiste do processo criminal. Um outro princípio que se contrapõe também ao da ação, aliás, não se contrapõe, ao da ação penal pública, é o da indivisibilidade. Tal qual ocorre na ação penal pública, na ação penal de iniciativa privada, ela também é indivisível. Não pode, portanto, o Ministério Público na ação penal, cuja iniciativa seja do Ministério Público, escolher contra quem promover a ação penal. Aqui também não pode o ofendido, o querelante, selecionar, escolher contra quem ele vai promover a ação. Artigo 48 do CPP. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos. E o Ministério Público, como custos legis, deve cuidar dessa indivisibilidade. Quando nós vamos lá no artigo 49, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá. No artigo 51, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Lembra que nós falamos que para extinguir a punibilidade, o perdão da vítima tem de ser aceito pelo querelado? Portanto, nós temos aqui dois autores. A vítima perdoa os dois, um aceita, o outro não aceita. O outro quer provar a sua inocência em juízo. Portanto, não extingue a punibilidade em relação a esse outro. Então, o perdão concedido a um dos querelados aproveita a todos, mas não produz efeito em relação àquele que recusar o perdão da vítima. Ok? Então, esses três princípios são os princípios sobre os quais se assenta aí a ação penal de iniciativa privada. Quais as espécies, portanto, de ação penal de iniciativa privada que nós temos? A primeira delas, nós vamos trabalhar aqui com três espécies. A primeira, a exclusivamente privada. É a regra. Dentre as ações penais de iniciativa privada, a regra é que ela seja exclusivamente privada. O que nós vamos encontrar de importante nela aqui? Em relação, sobretudo, à próxima que nós vamos estudar, que é a personalíssima. É que ela admite a sucessão processual. Então, no caso de morte, com fundamento no artigo 31 do CPP, é possível que o direito de queixa, o direito de ação, passe para o ascendente, o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. E a ação penal personalíssima. Ação penal de iniciativa privada personalíssima. Aqui, o direito de ação só pode ser exercido pelo ofendido. E não existe, portanto, a possibilidade de sucessão processual no caso de morte da vítima. No caso de morte da vítima, está extinta a punibilidade. Aí você me fala, mas no artigo 107 nós não temos a previsão de extinção da punibilidade pela morte da vítima, só pela morte do autor do crime. Mas por que ele extingue essa punibilidade? Porque, olha, morreu o ofendido. Não é possível promover a ação penal, ou seja, não é possível apresentar a queixa-crime, quer seja pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Portanto, se não é possível, a partir da decadência, estará extinta a punibilidade. 6 meses, decaiu do seu direito de ação. E se o processo estiver em curso?
não é possível a substituição processual também no curso do processo. Então, o cônjuge ascendente, descendente ou irmão, ele não pode prosseguir com a ação penal. Portanto, estará extinta a punibilidade pela perempção. Ok? Então, você não vai encontrar no artigo 107 do Código Penal a extinção da punibilidade pela morte do ofendido. Mas da leitura dos institutos da decadência e da perempção, em se tratando de ação penal de iniciativa privada personalíssima, a morte do ofendido significa extinção da punibilidade. Onde que nós encontramos essa previsão? Mais uma vez, no artigo 236 do Código Penal, que trata do induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Quando nós vamos lá para o parágrafo único, ele diz o seguinte: a ação penal depende de queixa do contraente enganado. Ponto. Não existe a possibilidade, diferente do que ocorre com a exclusivamente privada, da substituição processual. E a ação penal subsidiária da pública. Ela advém da inércia do Ministério Público. Quando que ela ocorre? Quando o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. Nós não podemos confundir aqui as situações em que o Ministério Público manifesta pelo arquivamento, requer o arquivamento do inquérito, ou quando ele requer diligências complementares. Não houve inércia, não houve inação do Ministério Público. A inércia do Ministério Público, importante também deixar isso claro, ela não transforma a ação penal pública em ação de iniciativa privada. Observe que ela é subsidiária da pública. A ação penal continua sendo de iniciativa pública, mas por uma inércia do Ministério Público, a lei, e aqui a lei eu estou me referindo ao artigo 5º, inciso 59 da Constituição, ao artigo 29 do CPP e ao artigo 100, parágrafo 3º do CP, permite que o ofendido ou seu representante legal apresente a queixa-crime. A partir desse momento, o Ministério Público é instado a se manifestar e assume o seu papel, porque a ação penal continua sendo pública. Em se tratando de crime militar, não existe ação penal de iniciativa privada no crime militar, exceto a subsidiária da pública. Nós temos ação penal condicionada, que nós já estudamos. De iniciativa privada, exclusivamente privada e personalíssima, nós não temos. O Código de Processo Penal não traz a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública, mas a Constituição, no artigo 5º, inciso 59, o traz. Portanto, é possível sim, se o Ministério Público, que oficia perante a Justiça Militar, no nosso caso, estadual, ou se o Ministério Público Militar da União for desidioso, perder o prazo, não promover ação penal nos crimes militares, é possível ao ofendido, à vítima ou quem possa representá-lo, apresentar queixa-crime com fundamento no artigo 5º, inciso 59 da Constituição. Em se tratando de crime comum, artigo 29 do CPP e artigo 100, parágrafo 3º do CP. Claro, ambos assentados aí no artigo 5º, 59 da Constituição. Bom, outros pontos que são interessantes a gente observar. Qual que é o prazo para essa ação subsidiária da pública? Também 6 meses. Quando que começa a contagem do prazo? Após decorrido o prazo do Ministério Público. Leitura para vocês aí, artigo 38, a sua parte final. É só após o Ministério Público demonstrar-se desidioso com o prazo, é que nasce o direito à ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública e, portanto, inicia a contagem do prazo. Mas olha, diferente da exclusivamente privada e da personalíssima, e a decadência desse prazo, ou seja, esses 6 meses, não é suficiente para extinguir a punibilidade. E por que não é suficiente? Se aqui a decadência extingue a punibilidade. Se aqui a decadência extingue a punibilidade. Por que aqui a decadência não extingue a punibilidade? Porque a ação penal é pública. Ok? A origem dela é pública. O que está a se permitir é, a partir de uma legitimação concorrente, que o ofendido ou seu representante legal
Demonstre para o juiz que, olha, o Ministério Público não fez, eu estou fazendo. A partir daqui, ele precisa prosseguir na ação. Então, o Ministério Público continua sendo o titular. O ofendido, ele pode provocar a jurisdição, mas quem prossegue no processo é, portanto, o Ministério Público. E aí nós encerramos a nossa aula a respeito da ação penal de iniciativa privada. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar a ação civil ex delito. Não deixe de participar dos fóruns, tirar as dúvidas e bons estudos.